Olá, eu sou Eliane Mariucci, psicóloga e sexóloga e doutoranda em sexualidade. E o meu foco de estudo é o homem. E é para isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho desse homem que perde a ereção, ou seja, que fica impotente de repente e não sabe por quê. Vamos falar um pouquinho dos homens mais jovens até os 40 anos mais ou menos. Por que disso? Porque depois dos 40 tem muitos problemas que influenciam na perda da ereção, como por exemplo diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, problemas com próstata, enfim, tem uma série de questões que influenciam. E antes dos 40 anos a gente sabe que mais ou menos 90% das perdas de ereção são por questões psicológicas, ou seja, por muita ansiedade, por cansaço, por estresse, por preocupações, porque nessas fases mais no começo da vida sexual, tem muitos confrontos para o homem enfrentar. O que significa isso? Tem muitas cobranças que ele se sente responsável em corresponder. E aí isso vai pesando na conduta diária dele. Então mesmo naquela hora que ele está lá no lazer, buscando sexo, muitas vezes essas preocupações com o todo da vida dele têm um peso. E é aí que vai depender muito do quê? Do ambiente em que ele está, se é um ambiente que está favorável, se ele não tem que se preocupar em ser flagrado ou ser ridicularizado com alguma situação vexatória, alguma coisa assim, de alguém flagrar na relação por ele estar num ambiente que não seria o melhor, se ele está com uma parceira que vem de encontro, que saiba entender todo esse contexto, que está nessa aventura junto com ele, se ele está de fato relaxado, porque o relaxamento ele é fundamental para o homem ter uma boa relação sexual, ou seja, para ele ter uma boa ereção. O homem precisa estar bem com ele mesmo. Outras questões que influenciam muito são as questões socioculturais. Então são aquelas culpas que estão embutidas por ter entendido que a masturbação é ilícita, por repressões religiosas, repressões educacionais que não foram as melhores. E quando ele está se sentindo mal com ele mesmo, quando ele está com sensações de fracasso, às vezes por causa do trabalho que não está sendo o melhor, ou por uma questão financeira, porque ele está se sentindo muito ansioso, com algum sentimento de culpa, alguma situação que ele não está conseguindo resolver. Então todos esses sentimentos negativos vão atrapalhar ele, porque lá na cama ele é uma continuidade de tudo que ele está passando anteriormente. Por mais que a proposta seja na hora do sexo, é só o sexo, não tem como dissociar uma pessoa. Ela é um todo, é um conjunto. Então tudo o que a preocupa vai junto sim com ela. Por isso que é fundamental sempre uma ajuda profissional para poder aliviar todas essas questões e o homem sim se sentir mais potente, porque quando a gente fala em impotência, a gente está falando muito mais do que o homem está sentindo, né? No mais, o termo mais adequado seria o quê? Perda de ereção. E impotência é a sensação que ele está tendo de não corresponder a esse perfil sexual do qual ele deseja, a essa performance da qual ele gostaria de ter. Então isso é que vai dar a potência para ele, o como ele sente. E uma vez que o homem perde a ereção, ele fica impactado. O chão dele desaparece. Eu já tive vários relatos aqui na clínica exatamente assim. Eu estou sem chão, porque perdeu a ereção. Porque o homem dá muito valor para esta questão. E aí, quando ele perde uma vez e ele não procura entender o que é que está acontecendo com ele, ele passa a repetir esse comportamento, porque ele vai para as próximas relações com medo de perder a ereção novamente. E aí, se ele vai com essa sensação de medo, pensando em não falhar sexualmente, o que acontece? O que está aqui na cabeça dele transcende
para a cabeça de baixo. E aí vai entrando num círculo vicioso. Ele vai pensando, né, no medo de perder a ereção e aí acaba perdendo a ereção. E isso vai se repetindo até ele entrar dentro de um comportamento obsessivo com isso, né, que vai levar ele realmente a um quadro, né, de maior complicação com a sua ereção. Que tudo pode ser resolvido psicologicamente. Às vezes o homem já está com um pé na depressão e aí tem uma falha eretiva, aí ele vai, né, acaba entrando no quadro diretamente. Ou às vezes simplesmente um estado de tristeza, de mal-estares, por uma série de questões, aí ele acaba perdendo a ereção e aí ele fica nessa situação assim de impacto, né, de medo. Será que vai acontecer de novo? E aí é isso que faz com que ele acabe realmente, né, perdendo a ereção. Conforme o homem vai tendo várias experiências frustrantes, ele acaba aprendendo a responder, ou seja, ter um comportamento sexual negativo, ou seja, perder a ereção. Então isso vai se tornando na vida dele uma situação comum e acaba condicionando ele. Toda vez que ele tem um estímulo sexual, ele acaba perdendo a ereção. Então ele precisa do quê? De uma ajuda psicológica, de alguém da área que entenda, para que faça ele sair dessa situação que o impactou, para que ele se livre desses pensamentos negativos e desses comportamentos adquiridos pós uma primeira relação frustrante, ok? Quem gostou do vídeo, deixa aí um curtir para nós, ok? Tchauzinho!